Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes, católicos e livres pensadores, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. São exatamente 16 horas com mais 41 minutos, hoje dia 20 de novembro do ano de 2025. Hoje, quinta-feira. Meus amados irmãos do YouTube, do Facebook, meus amados irmãos da grande São Paulo e de todo o Brasil, eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação, que o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração. Mas antes de eu transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu venho trazer notas importantíssimas da obra de Deus. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, sexta-feira, dia 21 de novembro, se Jesus Cristo não voltar até amanhã, teremos a poderosa campanha O Mover das Águas e Libertação. Atenção, povo abençoado, povo lindo da grande São Paulo e de todo o Brasil. Não perca amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda Filho, no tema O Mover das Águas, o Mover das Águas, a qual você receberá uma garrafa de água consagrada, apresentada para Deus. Abaixe o aplicativo da nossa igreja, Santificação no Senhor, e ouça o que o Espírito Santo de Deus tem operado através desta grande concentração. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão pastor Tiago, que Deus abençoe, meu amado irmão. Um forte abraço, meu amado irmão pastor Tiago da grande São Paulo. Um forte abraço, meu amado irmão, que Jesus te abençoe.
Estou com saudade do Senhor. Logo nós se veremos em nome de Jesus Cristo, para glorificarmos juntos o nome do Senhor, meu amado irmão. Que Jesus abençoe mais e mais o Senhor e o teu ministério e toda a sua amada família. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos aqui do YouTube e todos que vão visualizar esse vídeo depois. Aleluias. Amanhã, sexta-feira, prosseguimento. Amém, meu amado irmão. Amanhã, sexta-feira, prosseguimento da poderosa campanha O Mover das Águas. A primeira concentração será em Santo. A primeira concentração será na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, das 9 horas da manhã até às 12 horas, com o pastor Davi Miranda Filho, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. A segunda concentração será em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Na mesma rua da UPA de Santo Amaro, o pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus das 14 até as 16 horas. Povo lindo e abençoado da Grande São Paulo e de todo o Brasil, não perca esta oportunidade. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui do Facebook, do YouTube, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração para a glória de Jesus Cristo, para a honra do Pai e para a glória da sua verdade. A palavra de Deus, ela se encontra aqui no livro Segunda Carta para Timóteo. Foi terça-feira, agora eu trouxe a mensagem aqui na Segunda Carta para Timóteo, e eu li até no seu versículo 5, mas eu senti pelo Espírito Santo de Deus, ontem eu orando, o Espírito Santo me revelaste, me deste um tema e me trouxeste novamente aqui na Segunda Carta para Timóteo, a qual tem o tema Surianda, o amor de Paulo por Jesus Cristo, o amor de Paulo pela doutrina de Jesus Cristo. Repito, terça-feira agora eu trouxe esta mensagem até no seu capítulo
capítulo 5, e eu orando ontem, o Espírito Santo falaste em meu coração para me transmitir esta mensagem, dando continuação aqui no seu versículo 6 até o 22. Eu irei ler alguns versículos e gostaria, meu amado irmão, minha amada irmã, que vós ouvisse esta humilde mensagem que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração para o fortalecimento da nossa vida espiritual. A segunda carta de Paulo para o seu companheiro Timóteo. A segunda carta que Paulo escreve, pede para Timóteo ir ter depressa com ele. Quando Paulo ele estava preso em Roma, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 28 e do seu versículo 30, diz o seguinte: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugará, e recebida todos quanto vinha vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo ficou 2 anos preso. Eu posso me dizer assim, é claro, antes de chegar o tempo de sua vida ser ceifada, Paulo seria morto. Mas Paulo combateu um bom combate. Quando ele escreveu a segunda carta para o seu companheiro Timóteo, Paulo estava preso, prisioneiro, em sua própria casa, em Roma, aonde a palavra está nos afirmando, aqui em livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 28 e versículo 30, eu irei ler novamente. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugará, e recebia todos quantos vinha vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo,
Oriandalabaria Súria, sem impedimento algum. Olha o amor de Paulo para com o Evangelho, para com Jesus Cristo. 2 anos que Paulo ficou preso, posso me expressar em sua própria casa, em Roma. Em 2 anos que Paulo ficou preso, 2 anos ele recebia todos que ia visitá-lo. 2 anos ainda continuou assim, eu posso expressar, fazendo a obra de Deus. A palavra está nos afirmando aqui que não havia nenhum impedimento. Apesar de Paulo estar preso, no coração dele não havia impedimento dele fazer a obra. Apesar dele estar preso, o sentimento dele estava livre para pregar a palavra de Deus. Mas Paulo já sabia que o tempo seu estava chegando. Orianda, ele já sabia que ele ia ser morto. Então, no livro de 2 Timóteo, aqui, do seu capítulo 4 e do seu versículo 9, aleluia, ele escreve uma carta para o seu companheiro Timóteo, e ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo escreveu a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Mas antes de eu ler aqui alguns versículos abaixo, eu venho falar aqui, aqui em 2 Timóteo 4, Paulo diz, 2 Timóteo 4, até do seu versículo 5, o apóstolo Paulo disse para o seu companheiro Timóteo o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que pregue as palavras íntegras a tempo e a fora de tempo, porque virá um tempo que muitos não suportariam a santa doutrina. Muitos teriam comichão nos teus ouvidos, não
não suportaria ouvir a verdadeira palavra de Deus. E muitos iam amontoar para si doutores e fazer a obra de Deus conforme as suas concupiscências. E até no seu versículo 5, Paulo fala para Timóteo o seguinte: mas tu ser sóbrio, mas tu ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpra com teu ministério. Segundo Timóteo 4, até do seu versículo 5, o apóstolo Paulo, ele suplica para Timóteo continuar a boa obra. Ele suplica para Timóteo continuar pregando a verdadeira palavra de Deus. Que pregue a palavra íntes, que significa: insista, Timóteo, insista de pregar a palavra verdadeira. Insista, porque virá tempo que muitos não suportariam a santa doutrina. Muitos, tendo comichão nos ouvidos, amontoaria para si doutores e pregaria aquilo que lhe agrada aos ouvidos. Eu venho falar da parte do Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje? Muitas igrejas, mas com doutrinas de homens, homens que pregam aquilo que vós quer ouvir, homens que pregam aquilo para agradar o seu próprio ego. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Toda esta bagunça que vós tem visto na internet, fazendo chacota, piada, coisas profanas com o Evangelho de Jesus Cristo, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Só que eu tenho uma palavra aqui para a nossa vida. Vamos fazer a nossa parte. Eu digo da parte do Espírito Santo que eu sinto aqui agora. Vamos fazer a nossa parte. Pregar a verdadeira palavra de Deus. Eu sinto do Espírito Santo o que eu disse terça-feira agora. Vamos fazer a nossa parte. Quem é de Jesus Cristo? Quem é de Jesus Cristo ama a doutrina de Jesus Cristo.
Sinto do Espírito Santo. Quem virá as costas para a doutrina de Jesus Cristo, nossa parte nós fizemos. Estamos livres do sangue, da alma, da vida. Assim eu posso expressar. Estamos livres. A nossa parte nós fizemos. Urianga. Foi o que Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos. Aqui, no Evangelho de João 15, tem o tema o seguinte: a continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Aqui no Evangelho de João 15, quando Jesus Cristo estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, no seu versículo 22 ele diz: se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhuma outro teria feito, não teria pecado. Mas agora viram me aborreceram a mim e meu Pai. Aqui no seu versículo 22, eu vou ler novamente. Jesus, ele disse para os seus discípulos, instruindo os seus discípulos antes de voltar para o Pai: se eu não tivesse vindo, nem lhe houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa dos teus pecados. Jesus, ele falou para os seus discípulos: se eu não tivesse vindo do Pai, se eu não tivesse pregado a palavra do Pai, se eu não tivesse feito os sinais que eu fiz na nação de Israel, esse povo seria inocente. Esse povo não teria pecado nenhum. Mas como esse povo ouviu as minhas palavras e viram os sinais, esse povo não são mais inocentes. Não tem mais desculpa dos seus pecados. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Cabe a mim, cabe a você a continuar assumindo essa responsabilidade de transmitir a verdadeira palavra de Jesus Cristo, transmitir a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Quem vai dar ouvido, quem vai dar crédito, não cabe a nós. A nossa missão nós fizemos. E aqui dentro do Evangelho de João, Orianda Labaria Súria, da Quinderébias, aqui dentro do Evangelho de João,
Jesus, ele falou para os seus discípulos que o mundo ia odiar os seus discípulos, o mundo vai odiar vós. Aqui dentro do Evangelho de João 16, Jesus fala para os seus discípulos: vai chegar um tempo que muitos vão matar vocês, pensando que estão fazendo um favor para Deus, mas farão isso porque não conheceram a mim, nem conheceram o meu Pai. E os discípulos de Jesus Cristo continuaram a obra, padeceram e foram fiel até o fim. Voltando aqui para 2 Timóteo. Voltando aqui para 2 Timóteo. Do seu capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sóbrio, em tudo sofre as aflições, e faz a obra do evangelista e cumpra com teu ministério. Falo novamente, Paulo estava falando para Timóteo. Para ele ter força, sofrer as aflições, por amor de Jesus Cristo, e cumprir com seu ministério. Eu sinto orienta, labaria surianta do Espírito Santo, uma revelação aqui agora, sentido o Espírito Santo de Deus. Paulo estava dizendo para Timóteo: não se espelhe, não se admire naqueles que vão distorcer a palavra. Não se admire, não tenha por referência aqueles que vão distorcer a palavra, aqueles que vão seguir a Deus conforme as suas concupiscências, aqueles que vão servir a Deus do seu jeito. Não se espelhe neles, Timóteo. Não se espelhe neles, porque eles não sofrerão por amor a Cristo. Eles terão comichão nos ouvidos e não suportarão a doutrina. Mantenha firme naquilo que você aprendeu de Jesus Cristo. Sofre as aflições e cumpra com teu ministério. Sentir profundamente esta revelação agora no seu versículo 5. Mas tu se sóbrio, em tudo sofre as aflições, oriandalabaria súria, e faze a obra do evangelista, e cumpre com teu ministério.
senti profundamente esta revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Paulo falando para Timóteo: não se espelhe, não se maravilhe naqueles que vão distorcer a doutrina. O seu foco é Jesus Cristo. Cumpra com teu ministério e sofre por amor a Cristo. Venho transmitir da parte do Espírito Santo para nossas vidas. Nosso foco, nossa missão é pregar a doutrina de Jesus Cristo. Nosso foco e a nossa missão é pregar a doutrina de Jesus Cristo. Nosso foco e a nossa missão é olhar para Jesus Cristo, que é a verdade, e não se espelhar naqueles que não têm responsabilidade com a doutrina de Jesus Cristo. Nosso foco e a nossa missão é se espelhar em Jesus Cristo, é focar na verdade, porque o Espírito Santo de Deus revela para nós toda a verdade. Suriandalabárias. Nosso foco, nossa missão é Jesus Cristo, e não os tais dos dias de hoje que estão distorcendo a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, aqui no seu versículo 7, Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O amor de Paulo para com Jesus Cristo, Oriandalabaia Súria. Aí no seu versículo 9, Paulo diz então para o seu companheiro Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Já estava chegando o momento, repito, da vida do apóstolo Paulo de Tarso ser ceifada, ser morto. Ele sabia disso, e mesmo assim continuou a fazer a obra de Deus até o seu último fôlego de vida, creio eu, que aonde ele teve a
Versículo 9: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Procura vir ter depressa comigo. Procura vir ter depressa comigo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Naquele momento, só Lucas estava com o apóstolo Paulo. Lucas, o médico Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, é claro. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo fala para o seu companheiro Timóteo, aqui no seu versículo 11, toma Marcos e traz-lhe contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor que lhe pague segundo as tuas obras. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Mas o Senhor assistiu e me fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Olhando lá para a Súria. Aqui no seu versículo 17, o apóstolo Paulo estava falando para o seu companheiro Timóteo que todos desampararam ele. 2 Timóteo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo falando para Timóteo que todos desampararam ele na sua primeira audiência. E no versículo 17, Paulo fala para Timóteo: mas o Senhor assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação em todos os gentios, e a ouvisse, fiquei livre da boca do leão. Na primeira audiência de Paulo,
Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Sauda Prisca e a Áquila e a casa de Onefisoro. Erausto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Meus amados irmãos, a última carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu companheiro Timóteo. Aqui nesses versículos que eu li, tem um tema aqui, para entrar no versículo 6, Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele, e escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Eu quero reforçar aqui para a nossa meditação o versículo 11, que diz: sou Lucas, está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse Marcos, que o apóstolo Paulo, ele pede para Timóteo ir até ele. Esse Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Este Marcos era um companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. É o mesmo Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Irei ler aqui em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 15, até no capítulo 15, versículo 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão.
E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve que entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35 até no 41. Vem falar de João, chamado Marcos, que é o Marcos que o apóstolo Paulo pede para o seu companheiro Timóteo ir com ele. Paulo falou para Timóteo: traz Marco contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Repito, esse mesmo Marcos é o autor. Quem escreveu o Evangelho de Marcos é o mesmo Marcos. Eu li aqui em Atos dos Apóstolos 15, mas em muitos outros livros aqui do Novo Testamento, Paulo vem falar de Marcos. Houve uma pequena contenda entre Paulo e Barnabé, porque por um momento Marcos tinha deixado Paulo na sua missão em Panfilha, que está aqui em Atos dos Apóstolos 15, versículo 35 e até no seu versículo 41. Houve um pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria que Marcos fosse com ele, com Paulo. Mas Paulo não queria aceitar que Marcos fosse, porque quando eles foram para Panfilha, Marcos tinha o desamparado. Mas com toda absoluta certeza, Paulo sentiu de Jesus Cristo que, apesar de Marcos ter desamparado Paulo na missão da Panfilha, com toda certeza absoluta, Paulo sentiu pelo próprio Jesus Cristo que Marcos havia amadurecido, que Marcos era muito útil para o ministério, que Marcos tinha ganhado mais responsabilidade, para com o ministério. Paulo sentiu de Jesus Cristo, porque a palavra vem nos revelar que o
Espírito Santo sempre orientava, sempre revelava para o apóstolo Paulo que ele iria passar. Então, apesar deles ter tido esse pequeno desentendimento, Marcos deixou Paulo na missão na Panfilha. Foi o que eu li em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35 até o 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35 até no seu versículo 41. Apesar de ter tido esse pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João chamado Marcos, repito, eu posso me expressar assim: Paulo ficou meio que aborrecido por causa de Marcos ter o desamparado na missão para a Panfilha. É o que eu li em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 15 até do seu versículo, capítulo 15, versículo 35 até no seu versículo 39, 40 e 41. Apesar de Paulo ter ficado um pouco que aborrecido com Marcos, mas com toda a certeza absolutíssima, Marcos era muito útil para o ministério, com toda a certeza absolutíssima. O Senhor revelou para Paulo falar para Timóteo: traze Marcos contigo, porque é muito útil para o ministério. Trazem Marcos contigo, porque é muito útil para o ministério. Aqui dentro desta passagem, segundo a Timóteo 6 até o seu versículo 22, Paulo estava falando para Timóteo acerca das pessoas que eram firmes na obra de Deus e das pessoas que não eram firmes para com o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos, útil para a obra de Deus, cinto do Espírito Santo para falar. Estamos vivendo uns tempos tão difíceis, mas tão difícil, que aquele que zela pela doutrina nos dias de hoje, na maioria das igrejas, não tem utilidade nenhuma. Olha que diferença! Cinto do Espírito
nos dias de hoje. Agora eu venho falar da parte do Espírito Santo de Deus. Porventura as igrejas que a maioria das igrejas que não valoriza o homem de Deus que zela da doutrina, a maioria das igrejas que não valoriza o homem de Deus, a mulher de Deus, que zela da doutrina de Jesus Cristo, porventura estas igrejas têm o coração ligado para com Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo tinha, como os discípulos tinham. Igreja nos dias de hoje que estão desvalorizando, igreja nos dias de hoje que não aceita a doutrina, que não aceita o homem que é útil para o ministério. Útil para o ministério é que luta, é que confronta o pecado. Útil para o ministério é que luta, é que confronta contra o pecado. Orianda, a maioria das igrejas nos dias de hoje estão desvalorizando aquele que é útil para o ministério. O ministério é de Jesus Cristo. O ministério é de Deus. O ministério é de Jesus. Aquele que é útil, aquele que honra Deus, aquele que honra Deus, aquele que glorifica Deus no Espírito e na verdade, aquele que vive a verdade nos dias de hoje, aquele que é útil para o ministério de Jesus Cristo. A maioria das igrejas estão desvalorizando. E por que estão desvalorizando? Porque esta mesma palavra está se cumprindo em vossa vida. Vós tem comichão no ouvido, vós não suporta a doutrina, vós não suporta a doutrina de Jesus Cristo, vós tem comichão no ouvido, vós tem comichão no ouvido. É por isso que vós desvaloriza o homem e a mulher que é útil para o ministério. O ministério é seu ou é de Jesus Cristo? Se o ministério é seu, com toda a certeza absoluta, você desvaloriza o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas se o ministério é de Jesus Cristo, se você está honrando o nome de Jesus Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, é útil para você, é útil para você, é útil para você. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo.
porque me é muito útil para o ministério. Meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, que Jesus Cristo, Oriandalabaria Súria, te abençoe todo, meus amados irmãos aqui do Facebook, todo, meus amados irmãos do YouTube. Meus amados irmãos, medite na palavra, medite na palavra, medite na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.